Algumas das maiores transformações tecnológicas pelas quais o mundo passa são impulsionadas pela indústria automotiva. E quais transformações são essas? Quais são as grandes inovações que estão no horizonte? O que vai acontecer em termos de mobilidade na Olimpíada de Tóquio, por exemplo? Além disso, com os serviços de mobilidade urbana se multiplicando, a indústria automotiva já não é mais a mesma. Aluguel de carro e terceirização de frotas passaram também a fazer parte do modelo de negócio de montadoras. E com isso, elas vão além e muito além da fabricação de carros. Hoje eu converso com uma dessas montadoras, a Toyota. Presente no país há mais de 60 anos, com 4 operações no estado de São Paulo, a fabricante automotiva japonesa já é uma das montadoras atuantes nesses mercados no Brasil e um dos principais nomes em termos de inovação no segmento. Quem conversa comigo é o diretor de mobilidade da Toyota, Roger Armelini. Salve, Roger, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de dar essa entrevista aqui para o Invest News, meu caro. Olá, Doni, muito obrigado pelo convite. Prazer conversar com vocês aí. Roger, você está numa diretoria extremamente interessante e em uma área de atuação que tem sofrido grandes transformações, né? Como observador, eu fico vendo iniciativas e soluções que aparecem, e principalmente na área urbana, né, nos grandes centros, acabam se multiplicando diversas iniciativas que vão desde locação de bicicletas a compartilhamento de carros elétricos, aplicativos de transporte ganharam uma importância muito grande também. E tem até algumas pessoas, às vezes devido ao deslocamento ou à praticidade, enfim, que procuram o uso do carro, muitas vezes, em vez da posse do carro, né? Existe também essa fatia da sociedade com essa visão. Qual que é a percepção que você e que a Toyota estão tendo nesse cenário e o que motivou vocês a unir serviço de mobilidade ao modelo de negócio mais tradicional da montadora? É isso aí, você comentou bem, é realmente uma revolução que está acontecendo no nosso segmento, né? Isso muito baseado em evolução das pessoas, né? Em mudança de comportamento do consumidor, em mudança de atitude. Depois a gente acho que pode falar um pouquinho também dos impactos aí do Covid, né? Como esse impacto também está mudando esse comportamento. Mas basicamente é isso, né? Acho que há algum tempo já a gente vem vivenciando, não só no segmento automotivo, mas em todos os outros segmentos, essa mudança para um conceito que a gente chama de sociedade de compartilhamento, né? Onde as pessoas cada vez mais procuram o uso racional dos bens, né? O uso sustentável das coisas. E, obviamente, o mercado automotivo não ia ficar de fora disso, né? Então, outro termo-chave aí que você mencionou, né? As pessoas realmente procurando cada vez mais o uso do automóvel em relação à posse, né? Isso ainda é um período de transição. A gente está, principalmente aqui no Brasil, a gente está no começo dessa transição. Obviamente, em alguns outros países isso já está um pouco mais maduro, mas é uma tendência que vai abranger praticamente todas as economias do mundo, de forma mais rápida ou mais lenta, dependendo da característica, né, cultural, geográfica, econômica de cada país, mas é uma tendência que, sem dúvida, vem para ficar. E a Toyota, com certeza, já percebeu isso há muito tempo atrás, né, e já se propôs a também se transformar, né, a fazer uma revolução dentro do negócio, né, e se transformar efetivamente numa empresa de serviços de mobilidade. A Toyota é hoje uma das maiores montadoras do mundo, né? Vai continuar sendo, né? Mas, além disso, o que a gente quer entregar para o nosso cliente, né? Para o nosso cliente, são mais opções de mobilidade, né? Para atender qualquer tipo de mobilidade. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente naturalmente, né, já cai tradicionalmente no carro, que é mais palpável para a gente, é mais real para a gente, mas aqui a gente está falando de mobilidade num sentido muito mais amplo, né? No sentido de mobilidade para ajudar as pessoas com dificuldade de locomoção, por exemplo, né? Então, a Toyota investe demais hoje em desenvolvimento de próteses, desenvolvimento de exoesqueleto, desenvolvimento de novos materiais para ajudar pessoas com dificuldade, idosos, né? Até uma característica muito marcante, né, do Japão, uma população mais idosa que vai precisar desse tipo de ajuda cada vez mais daqui para frente.
desde aí até mobilidade indoor, mobilidade outdoor, mobilidade individual, até o carro, né, que de novo, é o mais reconhecível para a gente, mas em diferentes formas também, né, na forma do uso, na forma do veículo autônomo, na forma do veículo integrado com o ambiente da cidade, né? Então, assim, N alternativas estão sendo criadas para atender essa evolução do comportamento do ser humano, né? Essa evolução pela qual a gente passa hoje. E a indústria automotiva, ela é muitas vezes vanguardista de grandes transformações, né? Desde lá atrás, com mecanismos de produção, estratégias de produção, a própria inovação do advento do carro, né? Que marcou muito uma época. O toyotismo, que também foi algo importante, que eu estudei na faculdade em economia há muitos anos, imagina, né? Origem, evidentemente, das estratégias da Toyota naquele momento. E é interessante você falar tudo isso, porque realmente a gente não tem essa percepção, né, de P&D para outros elementos que transbordam o limite das 4 rodas, né, do exoesqueleto e tudo mais. É uma coisa realmente muito interessante e que tem dentro dessas soluções uma aposta, um investimento muito alto e ajudam realmente a catapultar grandes transformações tecnológicas, né? Entre esses movimentos todos que vocês estão fazendo, a Toyota, além de fabricar, evidentemente, os veículos, passou a oferecer serviço de aluguel dos carros. Conta um pouco mais sobre essa experiência, que soa surpreendente do ponto de vista do usuário, de quem está olhando de fora, pô, mas uma montadora parece que está quase indo contra o próprio modelo de negócio, né? E queria entender um pouco mais disso. E como é que tem sido essa experiência até agora? O que trouxe de mais surpreendente, de revelador desde a implementação? Vamos lá. Isso, como eu falei, isso faz parte, isso é um dos pilares da mudança, da transformação da Toyota numa empresa de serviços de mobilidade, né? E dentro dessa transformação, um pilar fundamental é a Quinto, né? A Quinto é uma marca global da Toyota que é responsável por oferecer os serviços de mobilidade, né? Os mais variados serviços de mobilidade. Essa nova marca, essa nova empresa da Toyota, ela já está presente em 29 países, né? Até o final de dezembro agora a gente chega a 29 países ao redor do mundo, oferecendo diferentes tipos de serviços de mobilidade que vão desde o compartilhamento de veículos, aluguel via aplicativo, o ride hailing, né, que é o serviço de motorista por aplicativo, integração multimodal, ou seja, quando uma pessoa quer ir de um ponto A para um ponto B e quer saber qual é a melhor forma, a forma mais barata. Primeiro você pega um metrô, depois você aluga um carro, ou você aluga uma bicicleta e depois você toma um ônibus, tudo isso integrado em um único aplicativo. Já existe esse serviço, né, o Quinto Go, funcionando em alguns países da Europa. Então, assim, são N soluções que a Toyota traz para o cliente através dessa nova marca, dessa empresa chamada Quinto. E através da Quinto que a gente passou a oferecer aqui no Brasil e na América Latina também alguns desses serviços desde o começo desse ano, né, do meados desse ano, já sob a guarda-chuva Quinto. O primeiro deles foi o Quinto Share, que é efetivamente o compartilhamento de veículos. Você pode alugar um carro da Toyota ou da linha Lexus através de um aplicativo, né, do Quinto Share. Baixa o aplicativo, faz o cadastro, uma experiência 100% digital, vai até o concessionário Toyota, que é participante desse projeto, de todo esse projeto da Quinto, né? A nossa grande rede de distribuição é parte fundamental também desse projeto. Então, toda a parte de serviço, a parte de apoio ao cliente, a parte de atendimento é prestada através da rede de concessionários, está espalhada no Brasil inteiro, ou seja, faz com que a gente esteja perto do nosso cliente. E o cliente tem toda a facilidade e conta com aí a qualidade, aí sim, tradicional da Toyota, né? Os carros, o serviço, o tipo de atendimento, né? Como a gente faz a entrega do veículo, né? A inspeção do veículo, a higienização do veículo, que hoje é muito importante, né? Então, tem todo um processo, um protocolo bastante rígido de higienização do veículo entre cada aluguel. Isso tem tomado cada vez mais corpo, né? Então, a gente tem visto, de novo, né, o impacto do Covid trouxe um interesse muito grande das pessoas pelo transporte individual, de novo, né, tá como uma forma de proteção para evitar um pouco a aglomeração, etc. Então, a busca pelo transporte individual cresceu bastante e a busca pelo aluguel de carro, consequentemente, também. Então, esse é um serviço que está crescendo demais no Brasil e que a gente já está prestando desde
meados do ano aí como marca Quinto, mas na verdade a gente já tinha começado esse movimento lá atrás como Toyota Mobility Services no final de 2019. E mais recentemente, Doni, a gente trouxe mais um serviço da Quinto para o Brasil, que também é uma forma de mobilidade, mas é uma forma de mobilidade corporativa, né? Que é o Quinto One, que é um serviço de gestão de frota, ou seja, é a forma como as empresas gerem a sua mobilidade, seja da frota operacional, seja da frota executiva, né? Muitas vezes equipes de vendas que estão aí na rua visitando clientes, ou do executivo que tem como benefício, tudo isso também passa a ser gerido através da Quinto, ou seja, as empresas têm a condição agora de contratar esse serviço ao invés de imobilizar ativo, né? Ao invés de investir na compra de automóveis, eles podem alugar esse serviço ou contratar esse serviço por prazo estendido junto à Quinto. Isso é mais um serviço, dentre outros, como eu falei, que estão em estudo também para a gente cada vez mais prover serviços relacionados ao que o cliente precisa, né? Seja ele um cliente individual, seja ele um cliente corporativo, seja ele uma pessoa, né, que quer simplesmente fazer um last mile, movimento ali de last mile, ou que realmente precisa de um carro por um período mais estendido. Então, esse é um pouquinho do que a Toyota tem trazido aqui para o Brasil através da Quinto só nesses últimos meses. Conveniência é a alma do negócio, né? Acho que é o termo principal, assim, né? Quando você agrega valor e mais do que comodidade, conveniência mesmo, praticidade para o cliente, para o consumidor final. Como é que o Brasil está nesse front na comparação com os outros países? As soluções aqui já são compatíveis com as da Europa, enfim, Estados Unidos, Japão, ou a gente está muito aquém? Olha, eu diria que assim, em alguns pontos a gente está aquém, sim, mas em outros pontos a gente está tão evoluído quanto, ou às vezes até um pouco mais. Como, por exemplo, o brasileiro é um cliente extremamente aberto à inovação, extremamente aberto a novas modalidades. Então, o nível de aceitação aqui do nosso mercado é muito grande para esses novos tipos de serviços ou novas tecnologias, né? A gente vivencia isso desde do início da internet, né? O quanto o brasileiro é conectado, o quanto o brasileiro o Brasil está sempre nos top, né, 5, top 3, seja qualquer rede social, qualquer novo serviço, o Brasil é sempre um dos primeiros colocados em termos de uso, de tempo despendido online, etc. Então, isso é muito bom. Isso faz com que esse tipo de novidade seja absorvido rapidamente pelo nosso mercado aqui no Brasil. Em alguns outros pontos, sem dúvida, a gente precisa ainda evoluir infraestrutura, por exemplo, né? À medida também que a conveniência é a palavra-chave, a outra palavra-chave é infraestrutura e integração, né? Então, rede 5G, infraestrutura de transporte público, infraestrutura de integração multimodal, tudo isso precisa evoluir para que a gente possa trazer ainda mais conveniência para o nosso cliente, né? Imagina que legal quando a gente puder, e espero que isso seja muito em breve, em algumas cidades aqui do Brasil, que tenham um pouco mais de infraestrutura, quando a gente puder integrar todos os meios de transporte efetivamente e oferecer para o cliente essa opção, né, de se movimentar simplesmente através de um aplicativo, né, conseguir fazer toda a parte de movimentação acessando um app, fazendo todo o pagamento digital. Então, assim, a gente por parte de tecnologia e pagamento também é muito evoluído, o Brasil é bastante evoluído em questão de métodos de pagamento online, etc. Então, eu acredito que muitas das peças, muitos dos componentes já estejam aqui. O que a gente precisa é trabalhar, obviamente, junto com as cidades, junto com o governo, para desenvolver aqueles que ainda faltam, como, por exemplo, alguma parte de infraestrutura das cidades para receber isso, né? Para você ter uma ideia, a gente se tocou no Japão, sempre é a nossa referência aqui na Toyota também, né? Como ativo, né? A gente quer trazer tudo que tem lá, a gente quer trazer para o Brasil para oferecer para os nossos clientes. A Toyota está lançando, a partir desse próximo ano, agora em janeiro, já começa a construção de uma cidade totalmente integrada, sustentável e movida a hidrogênio, né? Uma sociedade movida a hidrogênio, se chama Woven City, no pé do Monte Fuji, lá no Japão, onde era uma fábrica da Toyota sendo transformada numa cidade 100% integrada, conectada e sustentável. Então, a gente sonha realmente que em algum momento a gente possa trazer tudo isso aqui para o Brasil também. Caraca, sensacional. Quando você analisa o portfólio de soluções hoje da Toyota, é possível, só para a gente ter uma percepção, um feeling, mais ou menos,
uma estimativa de quanto que a venda de veículos responde do ponto de vista da receita, da estratégia, e quanto que essas outras soluções todas representam, ou para onde migra essa composição complexa de produtos e serviços? Sem dúvida, na nossa matriz, ainda a venda de veículos representa a maioria esmagadora da nossa fonte de receita, né? Mas isso já vem mudando assim há algum tempo, né? Com a questão da implementação do que a gente chama de cadeia de valor, né? Cada vez mais a gente oferece outros serviços para o cliente, manutenção, serviço no veículo, né? Até o próprio as formas de financiamento que vem evoluindo, né? Há algum tempo a gente lançou o Ciclo Toyota, que também foi uma revolução aqui no mercado brasileiro, a possibilidade do cliente trocar de carro a cada 2 anos, mantendo a mesma parcela. Então, assim, tudo isso a gente vai de novo, conversando, entendendo o cliente, né? Identificando quais são as necessidades e desenvolvendo e trazendo novas soluções. Mas, obviamente, o mercado automotivo brasileiro, ele é grande, né? Está estagnado há algum tempo, né? Pelas questões econômicas que o nosso país vem passando, mas tem um potencial enorme. E o Brasil, diferente de alguns outros países, ele vai passar por um período muito interessante em que a gente vai continuar evoluindo no que a gente chama de motorização, né? Ou seja, vai continuar vendendo automóveis, mas ao mesmo tempo a gente vai evoluir com essas soluções de mobilidade que focam o uso do bem, né? do automóvel e não a posse. E por que isso? Porque um dos indicadores que a gente usa aqui no Brasil para medir, né, o quão maduro é o país em relação ao seu nível de vendas de veículos, né, é o volume de automóveis por habitante, né? E aqui no Brasil a gente é extremamente baixo comparado com os países como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, que tem quase, né, um carro para cada habitante do país. Aqui no Brasil a gente tem 0,15 carros para cada habitante, né? Ou seja, 1,5 carro para cada 10 habitantes. Então, assim, a gente tem um potencial enorme de expansão ainda da matriz automotiva no Brasil, mas, como eu falei, a gente vai ver essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? À medida que a economia do país vai melhorando e vai se recuperar, a gente tem certeza disso, né? O mercado de venda de automóvel vai voltar a crescer de forma constante e robusta. Ao mesmo tempo a gente vai ver às vezes migração e às vezes aceleração da inclusão de pessoas, né, na utilização de veículos. Aquelas pessoas que hoje talvez não tenham condições de comprar um carro, elas têm muita condição de ter acessibilidade, ter acesso a um carro através de um programa de aluguel ou de um aluguel de curto prazo. Isso vai também expandir a possibilidade de outras pessoas, de outros consumidores ingressarem no mercado automotivo. Então vai ser bastante interessante para a gente aqui no Brasil vivenciar essas duas coisas acontecendo simultaneamente. Como é que foi 2020 para vocês? Qual que é a sua leitura da pandemia? Qual foi o balanço, o resumo, o impacto nos negócios e que transformações tiveram que ser aceleradas por causa dela? Olha, sem dúvida nenhuma, o ano de 2020 foi extremamente desafiador. Extremamente desafiador. A gente teve assim, algumas mudanças significativas internas até para se adaptar, né? Para adaptar a empresa a essa nova condição. Mas, ao mesmo tempo que ele foi um ano extremamente desafiador, eu considero extremamente interessante, ou seja, o resultado foi melhor do que o esperado no meio da crise, por exemplo, né? A gente conseguiu recuperar o ritmo numa velocidade até que bem rápida, né? Quando a gente fala de mercado automotivo em si, esse ano a previsão é que a gente feche a final de dezembro com aproximadamente 2.100.000 veículos vendidos, né? Isso é quase 700 mil veículos a menos do que o ano anterior. Ou seja, o impacto foi muito grande, né? Pelo período em que a gente passou com concessionários fechados, com as pessoas realmente, né, com limitação de mobilidade, ou seja, o impacto foi muito grande, tem sido muito grande. E a recuperação desse nosso mercado, ela tem sido rápida em relação à demanda, mas a nossa cadeia de suprimentos, ela leva algum tempo até se recuperar plenamente. Então, a cadeia de suprimento automotivo ela é extremamente longa, né?
A gente tem fornecedores de Tier 1, Tier 2, Tier 3, vai, né? Fornecedor, do subfornecedor. Então, até toda essa cadeia se recuperar, a questão de matéria-prima, disponibilidade de matéria-prima, isso ainda vai levar um certo tempo para que todo mundo esteja, né, de novo no mesmo nível de disponibilidade, de produção que a gente estava no período pré-pandemia, né? Mas, por exemplo, a previsão para o ano que vem já é de uma recuperação. A gente prevê algo em torno entre 2,5 e 2,6 milhões de veículos vendidos aqui no Brasil, que já mostra uma recuperação, ainda não no patamar, né, do ano passado, mas já mostra essa recuperação. E à medida que a economia vai se recuperando também, a gente imagina que essa aceleração vai ser mais rápida. Você acha que a pandemia trouxe alguma necessidade de transformação permanente no modelo de negócios da indústria automotiva ou não? A gente volta, uma vez que estejam 100% sanados os problemas, vacina para todo mundo, e que no mundo pós-pandemia a gente volta no patamar em que estava no modelo que estava pré-pandemia ou algo mudou de forma definitiva? Com certeza não. Com certeza algumas coisas importantes mudaram, né? Como eu falei, desde da nossa parte interna, ou seja, todo o conceito de remote office, né, de coworking, ou seja, a gente também teve que se adaptar muito em como trabalhar nesse período, assim como a grande maioria das empresas, né? Então, o home office, videoconferência, o novo tratamento de viagens, etc. Tudo isso foi readequado para a gente conseguir atender esse momento sem, obviamente, né, o menor impacto possível para o negócio, tanto de uma forma interna e de uma forma externa. O que a gente viu também é uma mudança, uma aceleração, não diria uma mudança, mas uma aceleração muito grande nas questões digitais, ou seja, a nossa rede de concessionária também se preparou de uma forma extraordinária para atender o cliente cada vez mais de uma forma digital, né, de uma forma remota, assim como a gente trabalha, né, aqui, né, dentro do escritório. A concessionária também tem que trabalhar e teve que aprender, teve que se adaptar para atender o cliente de uma forma remota, né? Então, videoconferência digital, chatbot, levar o carro na casa do cliente para fazer test drive, ao invés do cliente, de esperar o cliente ir até a concessionária. Então, tudo isso tem uma dinâmica bastante nova, bastante diferente para o nosso negócio e que eu acho extremamente positivo, né? Eu acho que a gente evoluiu como prestadores de serviço nesse momento, né? Para levar de novo mais conveniência, mais facilidade para o cliente, que é isso que a gente está buscando. Cada vez mais o tempo é o nosso bem mais precioso. Então, quanto mais a gente conseguir ajudar o nosso cliente a poupar o tempo dele, né, e entregar soluções que realmente agilizem e tragam facilidade, vai ser melhor para todo mundo. E um outro aspecto, como eu comentei, da pandemia é, de novo, uma procura muito grande por transporte individual. Isso a gente viu em outros países, na mesma forma aqui no Brasil, né, as pessoas procurando formas de se locomover, mas de uma forma um pouco mais segura, né? E aí o carro volta a ter uma relevância, né? Volta a crescer a relevância do carro nesse contexto, seja na forma de posse ou seja na forma de uso, através de programas de assinatura, aluguel de curto prazo, aluguel de longo prazo, né? Tudo que está disponível já no mercado. Uhum. Ô, Roger, por que o carro elétrico ainda é tão caro? Olha, eu acho que a gente já teve uma evolução bastante grande em relação ao custo, né? Obviamente, isso está ligado ainda à capacidade de volume, né? Volume de produção de baterias, né? Volume de produção de componentes específicos para isso. Se a gente comparar ainda o volume de carros elétricos com o volume total de carros produzidos no mundo, ele ainda é pequeno, né? Obviamente está crescendo de uma forma muito acelerada, mas ainda é pequeno. É tudo uma questão de escala. À medida que a escala vai crescendo, que isso é normal, né? Toda curva de adoção de novas tecnologias passa por isso, né? O momento em que o custo ainda é proibitivo, então ele é restrito a um nicho de pessoas. À medida que você vai conseguindo escala, isso vai se popularizando e vai chamando atenção, e isso vai criar um ciclo virtuoso. E não tenho dúvida que isso vai acontecer para os veículos eletrificados, já está acontecendo para os veículos eletrificados. Se a gente somar, por exemplo, em 2019, a gente vendeu em um ano, aqui no Brasil, mais carros eletrificados do que já havia sido vendido em toda a história, né? Obviamente, aí também a Toyota tem muito dessa parcela com a introdução do Corolla, né? O Corolla híbrido flex, a RAV4, o Prius, a linha Lexus, que é inteira
híbrida hoje, né, eletrificada hoje. Então, assim, isso já está acontecendo e vai acelerar sem dúvida nenhuma. Mas é uma questão de escala. À medida que a escala for crescendo, o custo vai sendo mais competitivo e, de novo, isso cria um círculo virtuoso que vai acelerar cada vez mais a introdução de eletrificados, não tem a dúvida. Uhum. E fazendo um exercício de futurologia, você que tem essa posição privilegiada de estar vendo as transformações que estão acontecendo lá de dentro, que está sendo pesquisado, desenvolvido, as coisas mais modernas que estão lá no Japão sendo testadas, implementadas, enfim. Qual que é o futuro da indústria automotiva e o futuro da mobilidade? O que a gente pode esperar nos próximos 10, 15 anos? Olha, eu costumo brincar com o pessoal aqui dentro, assim, nós fazemos parte de uma ou duas, três gerações aqui, né, que estamos convivendo hoje, a gente faz parte de algumas gerações privilegiadas. Eu acho que a gente vai ver coisas realmente muito diferentes num curto período de tempo, né? A gente vai ver efetivamente, a gente vai conseguir testemunhar, né, um período em que o Brasil, por exemplo, né, tinha antes da abertura de mercado para a chegada de novas tecnologias, etc., uma indústria automotiva extremamente atrasada, né? A gente passou por essa fase e a gente vai ver uma indústria automotiva aqui no Brasil entregando carro autônomo, né? Entregando o carro que vai fazer entrega, que vai fazer, né, sem a necessidade de motorista, que vai interagir com a infraestrutura da cidade, que vai interagir entre os carros, né? Um carro vai se comunicar com o outro. Então, tudo isso a gente vai presenciar, a gente vai desfrutar. Então, eu considero isso realmente um privilégio, a gente poder participar de momentos tão diferentes da história da indústria automotiva, né? A gente já está passando por uma transformação dessas que acontecem, sei lá, cada 100, 200 anos. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. E, de novo, pelo menos falando pela Toyota, a gama de produtos que estão sendo desenvolvidos, ou soluções que estão sendo desenvolvidas é impressionante. E, de novo, né, quando a gente fala em produto, eu não estou falando de carro, estou falando de todos os tipos de solução de mobilidade que você possa imaginar, né? Desde uma cidade que tem mobilidade integrada até exoesqueletos, próteses, carros autônomos, carros inteligentes, carros conectados. Então, tudo isso a gente vai conseguir presenciar ainda, vai conseguir visualizar. Eu acho que tem um momento que vai ser muito especial, que são as Olimpíadas de Tóquio, né? Infelizmente, pelo impacto, foram postergadas para o ano que vem, mas tem muita coisa legal que a Toyota vai mostrar em funcionamento já em Tóquio durante as Olimpíadas. Então, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos aqui, vou dar alguns spoilers aqui para a gente. Então, muita coisa em relação a hidrogênio, né? Então, muito transporte feito com veículos movidos a hidrogênio, muito transporte feito com veículos autônomos, ou seja, toda a parte de transporte dos atletas, comissões, etc., dentro da Vila Olímpica vai ser feita através de veículos autônomos, e muitas soluções para transporte individual, seja eles de pequena distância ou média distância, e muita coisa relacionada também a robôs e soluções de conveniência para o cliente, como, por exemplo, pedir lá seu refrigerante e receber através de um robozinho da Toyota que vai te entregar o seu refrigerante lá no seu assento, no estádio que você tiver. Então, assim, vai ser muito legal acompanhar, né, o lançamento e a introdução de todas essas soluções aí lá nas Olimpíadas e depois, obviamente, isso vai se espalhar aí pelo mundo. Sensacional. Dá para chutar, estimar quando que no Brasil a gente vai ter implementado em escala veículos autônomos, por exemplo? Quando que eu vou poder vir para o meu trabalho sem precisar dirigir? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do bilhão, não é nem um milhão, é do bilhão. Embora eu adore dirigir, tá? Eu gosto muito, mas só para saber, para ter a possibilidade. E a gente imagina realmente que assim, as pessoas nunca vão perder o prazer por dirigir, né? Sempre vai ter a hora, o momento, o tipo de carro ideal para você dirigir, assim como vai ter o momento de usar o veículo autônomo, né? O movimento, necessidade de interferência. Mas isso é extremamente complexo, Doni. Isso depende não só de tecnologia. Eu diria que assim, a tecnologia está pronta, a tecnologia está praticamente pronta, mas ela depende de infraestrutura, ela depende de questões de regulamentação, né? Vai muito além de simplesmente de ter o carro já pronto ou não, né? A Toyota já testa o veículo autônomo há muito tempo, já evoluiu bastante em relação a isso, né? A gente tem o Toyota Research Institute lá nos Estados Unidos, né, em São Francisco, testando isso há muito tempo. A questão, para mim, esbarra muito mais em regulamentação e a forma como as pessoas
se as pessoas já estão prontas para a utilização desse tipo de tecnologia ou não, e os governos, né, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Talvez a gente esteja preparado hoje, infelizmente, para lidar com acidentes de trânsito, né, causados por pessoas, é quase que normal, infelizmente, né, apesar das tecnologias que estão sendo implementadas aí de assistência de direção, por exemplo, né, frenagem autônoma, alertas, etc. Mas a gente ainda convive, infelizmente, com um número muito alto de acidentes. Mas será que a gente está preparado para conviver com acidentes causados por veículos autônomos, né? Se é que eles vão acontecer ou em algum momento isso pode acontecer. Então, como é que a gente vai lidar com isso em relação à regulamentação? Então, tudo isso ainda precisa de uma discussão bastante grande da sociedade até a gente chegar no momento de adoção em massa, né? Adoção em larga escala. A gente entende que, por exemplo, esse tipo de serviço ele pode e deve ser adotado em curto espaço de tempo em ambientes controlados, né? Por exemplo, vou chutar aqui dentro de um porto, por exemplo, onde você tem caminhões fazendo entrega, né? Sem muitas pessoas envolvidas, etc. Então, em ambientes controlados, eu acredito que isso vai acontecer muito rapidamente, mas efetivamente, né, nas ruas, a gente podendo aproveitar tudo isso, eu acho que ainda temos como sociedade, como empresas e governo que discutir bastante ainda até que isso seja massificado. Quando a gente entra nos aspectos, nos entraves burocráticos, jurídicos e outros do Brasil, bate até uma certa melancolia, mas é bom saber que do ponto de vista tecnológico, pelo menos, a gente está muito avançado e vai ter a possibilidade de presenciar de alguma forma muitas dessas transformações. Roger, obrigado de verdade por bater esse papo, por esclarecer algumas dessas questões e trazer luz aí sobre esse tema que é tão importante da mobilidade e da transformação imensa que o mundo está passando, em particular a indústria automotiva, e que vocês são peça fundamental nesse processo de transformação. Obrigado mesmo, meu cara. Imagina, eu que agradeço, ótimo papo e estamos à disposição. Sempre que precisar, é só chamar. Um grande abraço para vocês aí.